Tipo assim, o que eles fizeram? Isso é pra gente ficar animado? Não, calma. Porque assim, eita! Faz o T. Mano, aqui é pedreira, né? meu irmão. Pedreira é isso aí, meu irmão. Mais alto que a própria alma. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos e nerds. Estamos aqui em mais um Pod Falando e hoje num quadro que a gente gosta muito de fazer, que a gente gosta muito de revisitar, porque é um quadro que nos permite rever filmes clássicos, filmes maravilhosos. O último quadro que a gente fez foi em podcast, né? Em áudio, apenas. Lá no Spotify está disponível todos. Que foi sobre o grande Van Helsing, um filme excelente de 2005. E tem boas e más lembranças para esse grupo, né? Foram ditas todas lá. Está tudo lá, é só você ir lá pesquisar. Quer conferir, mas depois não vem ficar falando com o coitado do Reinaldo por coisa assim, não. Só assiste, sabe o que é e fica na tua. Exatamente. Eu quero só deixar um spoiler desse episódio, que eu não gosto desse filme, tá? Só vai gostar. É só o Rafa que acha eu gosto um pouquinho. É só o Rafa que acha de excelente. Tá? Muito bom, cara. Eu gosto muito de Van Helsing, cara. É a primeira vez que eu vi ele vez que eu vi ele em HD, cara. Só vi em fita cassete, assim, na TV. Aí, muito bom. Cacete, né? Em HD dá uma melhorada gigantesca. Mas é isso. Hoje vamos falar de Pânico. O famoso Scream. Exatamente, aquele Pânico lá de 1990 e alguma coisa. 96, que revolucionou. Não é todo mundo em pânico. Não, não é todo mundo em pânico, calma. Mas a gente vai fazer um de todo mundo em pânico. Pode ser, da franquia Todo Mundo em Pânico, eu faria alegremente. Mas enfim. Um dos filmes que deu uma revolucionada aí no estilo de slasher, com o queridíssimo Wes Craven, aí, o grande nome do horror por um bom tempo. Saudoso Wes Craven, que é criador de vários slashers maravilhosos. Então, vamos lá. Pânico, regra dos 15 anos. Será que... O que é a regra dos 15 anos, Paulo Direito? Vamos lá. Eu tava com saudade disso já. Regra dos 15 anos é uma regra baseada em porra nenhuma, mas que a gente analisa, né, baseado em conceitos que vieram do próprio Jovem Nerd, etc., mas que a gente analisa se um filme, uma produção, uma série, ela funciona, né, contabilizados 15 anos após o lançamento, né? Lembrando que uma obra normalmente ela é produzida pensando no contexto histórico onde ela vai ser lançada. Então, 15 anos depois a gente vê se a obra ainda funciona naquele contexto, se a obra ainda não é cancelada. De alguma forma. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Olha, hoje eu consegui definir muito mais tranquilamente. Muito bem. Foi rápido, objetivo. Exatamente. Eu peguei você de surpresa, você foi ágil aí. Pegadinha do malandro. Então é isso, essas são as definições da regra dos 15 anos. E antes de perguntar se o filme passa nas regras dos 15 anos, né? Qual é o contexto do Pânico na época? Tava tendo muito slasher na época, será? Filme tava. De filme, assim, porque tipo assim, os anos 80, ele teve muitos filmes de assassino e tal. Só que eu acho que os anos 90, ele chegou pra dar uma renovada ali. Porque quando a gente vai pros anos 90, a gente encontra o Massacre da Serra Elétrica, se não me engano, que é acho que é final dos anos 80, começo dos anos 90. Tu tem que entender o seguinte, a maioria desses filmes famosos
eles foram criados entre 70 e 80. Por aí. Tipo, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, sim. Massacre da Serra Elétrica, Circo Macabro. Tem umas produções assim, muito que eu nem sei quais são direito. Ele chegou numa época assim, né? Dia dos Namorados Macabro. Tem um bocado. É porque a gente só conhece esses mais famosos. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Mas, na época, tava recheado de filme, assim, anos 70 e 80, tava recheado de filme gore, de filme slasher. Só que o que aconteceu? Eles só foram criados na década de 70 e 80. A partir de 87, 89, começaram a vir continuações e as variações. Quando o Pânico foi feito, só existia a continuação ruim das coisas. Entendeu? Esse que é o grande contexto social. Ele chegou social, numa época de regravações, então. De continuações. De continuações. Não tinham ainda essa ideia do remake. Então, a grande brincadeira de Pânico é que ele tá ali pra zoar o que veio depois dos originais. Basicamente. Nossa, ele faz isso excelentemente, cara. Zoar o que veio depois dos originais e homenagear os originais. Porque ele fala muito sobre o primeiro Jason, ele fala muito sobre o primeiro Halloween, ele fala sobre Carrie, ele fala sobre Silêncio dos Inocentes. Então, assim, são grandes filmes, são filmes consagrados, né? Uhum. Mas aí, tipo, a brincadeira, né, que ele fala, que é no início do filme do Pânico, que ele pergunta pra ela quem é o assassino de Sexta-feira 13. Ela fala, é Jason, não sei o que. Ele, não, você errou. O primeiro filme dele. Quem mata é a mãe dele. Isso é. Não é o Jason. O Jason ele só mata a partir do segundo filme. Então, tipo, aí o que acontece? Qual é a brincadeira nisso? Que as pessoas, ele meio que homenageou, né, o primeiro filme, que é o original, que é a mãe que mata, mas aí também deu uma leve avacalhada. Tipo, olha, vocês não conhecem a história, vocês não conhecem os filmes de terror, vocês acham que é o Jason que tá matando por aí, mas na verdade quem começou tudo foi a mãe dele. Então, assim, esse resgate ao original, esse resgate, né, eu acho que desde essa época já tinha essa vontade de buscar o nostálgico, né, que a gente conversou no outro vídeo aí que a gente fez, esse resgate ao antigo para poder trabalhar em cima. Então a questão né, de filmes na época era muito essa. Sim. Da galera ter se perdido em continuações. Eu acho que em 96, por exemplo, eu acho que já estava na segunda ou na terceira continuação de Sexta-feira 13. Sim. A Hora do Pesadelo. Uma Noite Alucinante já estava em Alucinante também. Pois é, então, tipo, todos eles já tinham pelo menos umas 2 continuações, sabe? Então é um negócio meio... Tava ruim, né? Vamos dizer assim, a questão do cinema, principalmente de terror, que é o que eles discutiram, principalmente em Pânico, tava ruim. Aí o cara quis fazer uma homenagem. Wes Craven, vou pegar os filmes que eu já fiz também, né? Vou fazer uma homenagem a eles, a galera esqueceu, né? Ao Fred Krueger, um bocado de coisa, mas eu vou fazer uma homenagem aqui a todos eles. Vou mostrar que eu ainda sei fazer filme de terror. E o que ele pega e tal, é que ele pega só jovens, velho. Ele engloba um público jovem, talvez pra tentar se identificar com a galera da época. Mas é só jovem. A própria questão de se fazer um filme de terror com pessoas adultas fazendo adolescentes é uma forma de brincar. Pânico, ele sempre foi muito aberto aí. Sempre foi muito aberto com isso. Tipo, eles são adultos que estão fazendo o papel de adolescentes. E é pra brincar. É pra avacalhar, porque é essa questão. Nenhum deles tem cara de adolescente, pelo amor de Deus. Tipo Friends. O Matthew Lillard, ele sempre teve cara de adolescente. Sempre. Tem cara de idiota, é diferente. É completamente diferente. Se tu disser que todo adolescente é um idiota, o que não é mentira, aí ok, entendeu?
Mas, agora, tipo assim, o que é uma diferença, por exemplo, do Pânico atual, né? O que é só Pânico, porque o Pânico 5 foi lançado esse ano, ele tem alguns claro que todos os atores são adultos, mas como tem uma galera que é muito mais velha, tipo, de seus 40 anos para 50, 40 anos para cima no filme, né? 50 anos, eles pegaram uma galera que é bem mais nova, parece, mesmo adolescente. A Jenna Ortega, o Dylan Minney, uma galera assim, tem uma cara, eu acho que é eternamente adolescente. Bem. Então, tipo, ele tem uma discrepância, então tu consegue ver quem é mais velho, quem é mais novo, tu consegue comprar ideia. Antigamente não, era só pra brincar mesmo. Então, eu acho que tava nesse contexto aí de refazer os filmes e conseguiu refazer pegar essa retomar, né, filme de terror, e eu acho que eles conseguiram. Exatamente. Pra época foi importante. Porque além de dar uma nova visão pra esses slashers, assim, porque tipo assim, sempre quando tem um marco de algum filme numa época, vem sempre outros filmes tentando ou usar a mesma fórmula ou então emular aquela fórmula do filme. Eu não tô lembrado quais vieram depois do Pânico, mas eu tenho certeza que veio alguma coisa. E aí... Com certeza. Com certeza. Isso eu posso ter certeza. Seja o filme principal, o filme B, veio algum slasher assim depois do Pânico que tentou emular alguma coisa. Se deu certo ou não, aí já não sei. Mas ele, querendo ou não, foi importante, porque ele pega tudo isso, envolve metalinguagem, ele brinca muito com vários formatos dentro daquela produção que casaram muito bem. E foram Nossa, e tem aquela cena que eu nunca... Até foi parodiada mais escrachadamente no Todo Mundo em Pânico, que é da morte lá da loira lá? Da Casey, Não é da Casey. Da Casey foi a do primeiro. Mas também foi parodiada. É o início de Todo Mundo em Pânico, inclusive. Todo Mundo em Pânico, o cara enfia a faca meio silicone, assim, saca? Mas é da amiga lá da Sydney. Ela vai na garagem pegar umas cervejas e tudo mais. E aparece o Ghostface e tudo mais. E ela fica assim, pensando que é um brother. E ela fala, eu sei que é você, pode tirar essa máscara. Se a Sydney ver, ela vai ficar pistola com isso aí. Porque, né, tentaram matar ela e tudo mais. E ela fica, você quer brincar, então você quer que eu faça a personagem em defesa de filme de terror mesmo? O que você quer que eu faça agora? Quer que eu corra, que eu grite, fingir não sei o quê? E tem essa brincadeirinha que era justamente o formato que eles usavam. Então muito bom. É muito bom. Eu penso dessa forma, né? Enfim, eu acho que sobrevive mesmo aos 15 anos. O filme já tem 26 anos com aqui. Certeza, com certeza. Só pra constar. Vocês nem esperaram eu fazer a pergunta, mas beleza. Já tá respondido. Se passa na regra. Eu acho que sobrevive. Eu assisti essa semana, né? No meu espaço-tempo aqui, essa semana eu assisti. Aí eu tava vendo que realmente, inclusive em conversas sociais, o filme sobrevive. Em conversas sobre empoderamento feminino, em conversas sobre a questão de bullying, tem essa conversa no filme. Só é óbvio que na década de 90 ninguém conversava isso de forma assim, abrangente ou até séria. Sim. Mas ele fala sobre isso. Tem até me surpreendi no Destino Esquecido, num diálogo que um dos assassinos, né, que é o Stu, que é o Matthew Lillard, aí ele fala que, não, com certeza foi um homem que matou. Aí até a Tatum, que é a personagem que morre na garagem, ela fala assim, mulher não tem capacidade. Não pode ser uma mulher, não. Não pode ser uma mulher. Tu acha que não pode ser uma mulher só porque... Ele não, porque tem que ter muita força. Ele fala assim, dane isso, né? E são conversas sociais que a gente já tinha, né? O Wes Craven e o Kevin Williams, que foram os que criaram o filme, né, por assim dizer, eles
já conseguiam trazer uma conversa lá em 96, que até hoje se tem, né? Coisas que até hoje a gente conversa. E eu acho que o filme, o primeiro Pânico, ele só não usou mais metalinguagem ou mais referências a si mesmo, porque naquela época não se tinha o conceito disso. Tanto que hoje, cara, porque vocês ainda não viram, né, o Pânico? Não. Ainda não. Cara, é muito louco, porque assim... É bom, é bom? Muito bom. O que trouxe esse novo Pânico aí? Pois é, qual é a ideia do... Eu vou tentar falar sem spoiler. A ideia do filme é renovar a franquia. Então, assim, muito provavelmente deve vir mais uns 2 filmes aí. Então, deve vir um Pânico 6. Não, mais recente. Bem mais recente. Porque... Por quê? Porque eles conseguiram renovar a história, sabe? Eles conseguiram dar uma nova cara. Pânico continua a mesma coisa, só que ele tem uma nova cara. Eles... é muito spoiler. Eles têm... Tipo, a galera tá lá, a galera antiga tá lá, os principais estão lá, mas tem uma galera nova que é muito pertinente e que é provavelmente quem vai continuar a série de filmes. E tem muita coisa, porque assim, para quem não viu todos os filmes de Pânico, o que acontece? No primeiro filme acontece toda a cagada, no segundo filme se tem o sucesso de Pânico e a venda dos direitos, né, da história para se fazer filme. No terceiro filme... Não, no segundo filme já tem o filme, na verdade. Já tem o primeiro filme, que é o Punhalada, do Stab. É muito bom. No terceiro filme, já tem, tipo, as diversas continuações, algumas diversas continuações. No quarto filme, já tem, tipo, a galera já ama a Punhalada. É como se fosse... No quarto filme já falo que a Punhalada é como se fosse o novo vigor que o cinema precisava para o filme, ele lança novas coisas. Só que o quinto filme, ele ele faz referência a ele mesmo. Então, por exemplo, o primeiro quiz de terror que tem do filme é sobre o primeiro filme, A Punhalada. Aí ele pergunta, como é o nome da primeira pessoa que morreu? Ele fala, como é o nome do assassino? Só que os nomes são todos do primeiro Pânico, é muito doido, é muito metalinguagem. É até difícil de explicar. Então, só que é muito engraçado porque ele também caçoa dos filmes atuais. Então, uma das personagens principais, ela deixa muito claro que ela não vê filme de terror e slasher. Aí ela fala, não, eu só sei de filmes sobre Hereditário, eu só sei filme como Hereditário, só sei falar da Bruxa. Caraca. Eles citam esses filmes. Citaram a 24, pode crer. Eles citam, eu só sei falar de Hereditário, eu só sei falar de A Bruxa, eu só sei falar de Babadook, esses filmes mais de terror psicológico e conceitual. Aí o cara fala assim, mas eu vou te perguntar sobre A Punhalada. Aí ela, eu não lembro. Eu não sei porque eu vi, eu nem gosto desse tipo de filme, pergunta de outra coisa. Ela conversando com o assassino, sabe? Assim. Aí eu me disse assim, caramba. Só que é verdade, ninguém nem lembra de Pânico. No final das contas, ninguém nem lembra que existe. Só que esses próprios filmes, como Hereditário, essa galera assim, se não fosse Pânico lá na década de 90, discutir sobre essas coisas e firmar a cabeça dos diretores, porque esses diretores eram jovens e adolescentes naquela época. Uhum. Eles não iam fazer os filmes que eles estão fazendo hoje. Com certeza. Esse novo terror, né? E Pânico bebe muito disso. A metalinguagem do filme é lembrando que existe a Punhalada e pra gente que está assistindo aqui de fora, lembrando que existe Pânico, o de 96. Né? Então, a grande sacada é essa.
E que é relevante a gente lembrar do filme antigo, porque a gente ainda gosta dos clássicos. Carrie, A Estranha, O Silêncio dos Inocentes, Sexta-feira 13, ainda são filmes que são citados. Ainda são filmes que são consagrados, né? Então, tipo, o filme é relevante, é muito relevante por causa disso. Só que aí vai mudando, né? Cada contexto social tem uma situação e é isso. Eu acho que eles tentaram fazer isso em Pânico 4. Só que no final das contas, a mocinha, né? A Final Girl de Pânico 4 era a assassina. Então, acho que não deu muito diferença. Perto, e já tem uma diferença para esse Pânico 5, né? Para esse Pânico novo, sem dar spoiler, já meio sugerindo mas é complexo. Esse Pânico novo é muito complexo. Gostei do conceito, mas eu ainda não vi o novo. Talvez eu assista hoje. Eu vou tentar assistir hoje, né? Eu não sei. Ele é da Warner, não, né? Não, ele é da Paramount. Não vai pra HBO Max, droga. Não vai pra HBO Max, olha, tá? Senão já estaria lá, né? Lançou em dezembro, exatamente, já estaria. Não, lançou em janeiro. Então... Mas provavelmente já estaria quase chegando. Matrix já chegou, vou ver. Pois é, Matrix, eu tava vendo esses dias, o novo Pânico, ele se iguala muito a Matrix. Tipo assim, o que eles fizeram? Isso é pra gente ficar animado? Não, calma. Porque assim, eita! Faz o T. Mano, que é pedreira, né? Meu irmão. Pedreira é isso aí, meu irmão. Mais alto que a própria alma. O Matrix novo, Resurrection, sei lá, ele faz referência, ele cita a Matrix como um jogo, né? Ele não diz que Matrix é uma trilogia de filmes, ele diz que Matrix é uma trilogia de jogos feita pelo Neo, pelo Thomas Anderson. É assim que ele lida com Matrix. Ainda não acabei de ver o filme, ainda estou, né, meio que captando a história do filme. Mas ele lida com a trilogia Matrix como se fosse um jogo. Ok, eu até achei isso legal. E ele cita o jogo, que na verdade são os filmes que dentro do contexto do filme é a realidade. Caralho. Pânico vai mais ou menos por isso. O novo, né, o de 2022. Ele cita a Punhalada, que é baseado no primeiro, que é baseado num livro dentro dos filmes do Pânico, e é um filme que existe pra gente. Então, tem toda essa conversa interna. Essa questão de metalinguagem é bem legal. Uhum. E aí, eu ainda não vi o novo Caça-Fantasmas, mas o Rafa já disse, e muita gente está dizendo que também tem um contexto muito parecido. Assim, ele bebe muito da fonte do antigo para fazer referência uso do artifício nostálgico também. Sim. Exatamente. E é isso. Então o Pânico de 1996 passa na regra dos 15 anos. Mas passa liso. Passa não bate nem na berola. Passa liso. Assim como o Van Helsing, ele passa liso, sem problemas. Eu acho assim. Não é isso que estamos falando. É isso que estamos falando, exatamente. Nem todos os filmes que a gente usa aqui na regra dos 15 anos passa ou são unanimidade. Uhum. Tanto o Pânico quanto as continuações, todas conseguem passar pelo coisa dos 15 anos. Os que têm mais de 15 anos, que são todas, né? Eu acho que todas têm. Eu acho que o único que é mais assim, porque é meio ruinzinho mesmo, é o 3. Mas o 1, o 2, o 4 e esse novo são muito, muito, muito atuais. Todos são muito atuais. Ainda bem, porque hoje em dia, tipo assim, quando esses filmes foram feitos, eles, na época, não se dava tanto trabalho de falar sobre as questões atuais da época. Assim, ainda assim, alguns tentavam, o próprio Matrix tentou fazer isso lá na época, mas hoje em dia, acho que é importante sempre pontuar uma coisa ou outra, se possível,
porque vale muito a pena, principalmente para agregar pro filme, que deixa ele muito melhor. Mas é isso. Mais uma regra dos 15 anos, vamos aprimorando ainda mais esse quadro. Dentre muitos outros quadros que temos por aqui, né? De diretores e etc. Nossa, Então é isso, realmente. gente. Oh, meu Deus, tem um gatinho! Ih, pronto. O Reinaldo tá desafiando o gato do pau, né? Nulo. Me ignorou completamente. Ai, caramba. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E deixe nos comentários aí o que você achou. O que você acha do Pânico Velho e do Pânico Novo também. De 2022, na verdade. Então é isso. Até o próximo vídeo. Comente, curte, compartilhe. Falou! Falou, pessoal.